Olá, eu sou o André e você está no canal Nomad Bean. E na nossa aula de número 7, vamos estar falando um pouquinho aqui de ventilação do sistema de esgoto e como dimensionar, como fazer a modelagem e como traçar o melhor caminho para mim ventilar todas essas tubulações para garantir que não volte cheiro ou tenha qualquer problema relacionado à falta de ventilação no sistema de esgoto da sua residência, beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para um amigo para ajudar no engajamento aí dos nossos vídeos, tá joia? Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, aqui dentro do nosso projeto, eu sempre deixo esses documentos de apoio para a gente não ter que abrir a norma aqui e ver lá, procurar a página. Eu já deixo separado os trechos mais importantes da norma a respeito de cada assunto. E isso não é diferente com a nossa ventilação. Então, aqui em vistas de desenho, né, esgoto pluvial, eu tenho essa vista aqui da ventilação, tá joia? Lembrando, eu deixo os trechos mais importantes aqui, falando um pouquinho, mas hoje eu vou sintetizar aqui para vocês, para você entender de vez como realizar o dimensionamento dessas tubulações de ventilação aí do seu projeto, tá joia? A gente tem um desenho aqui na norma que ele é bem explicativo de como funciona, que é o seguinte, ele nos dá um exemplo que essa caixa sifonada, ela está sendo contribuída pelo lavatório, pelo ralo do chuveiro e também por esse bidê, né? Tudo cai na caixa sifonada e após a caixa sifonada, que é o recomendado, você realizar a ventilação aqui, saindo do tubo, por exemplo, se aqui for um tubo de 75, né, derivando desse tubo e depois subindo a coluna de ventilação. E esse esgoto ventilado, ele segue para o nosso esgoto primário aqui, derivando da nossa bacia sanitária, tá joia? Então esse é o exemplo mais tranquilo, ele é o recomendado. Você pode fazer essa ventilação aqui no esgoto primário também, beleza? Logo após essa derivação, caso você não tenha o espaço suficiente, beleza? Mas sempre a gente recomenda entre a caixa sifonada e o tubo de esgoto primário, tá joia? E aqui está um exemplo de até onde essa coluna de ventilação vai. Ela vai até a 30 centímetros após o telhado, entendeu? E se for, por exemplo, uma laje descoberta, você pode utilizar 30 centímetros para mais dessa laje descoberta. E aqui, se tiver um terraço, no caso, a gente tem que utilizar mais de 2 metros, tá joia? E aqui é o exemplo lá da Tigre, né? Do terminal de ventilação lá da Tigre, tá joia? Então aqui tem um pouquinho mais de texto, falando um pouquinho sobre as colunas e as ventilações, mas assim, resumindo para vocês, ele define em ventilação primária e secundária, né? Mas a secundária segue um pouquinho aquele exemplo lá do esgoto. O primário é a coluna, né, de ventilação, e o secundário é as derivações que ligam nessa coluna, beleza? Então aí tem um breve resuminho para a gente estar utilizando, e aqui um exemplo de o desvio do tubo de queda e como está funcionando aqui nesse caso de um prédio, né? Onde a gente tem os esgotos primários e desse esgoto ele deriva aqui a sua ventilação, tá joia? Aqui também, ó, já ventilando aqui para baixo e aqui recebendo a contribuição e essa ventilação seguindo aqui cada vez subindo, tá joia? Então aqui é um exemplo que a normas nos dá de como fazer essa ventilação. E além disso, a gente tem as tabelinhas para fazer o dimensionamento, tá joia? Essas tabelinhas é importante a gente focar em 3 situações, tá joia? Em um sistema de ventilação, primeiro você tem a distância do desconector ao tubo ventilador. O que é o desconector que ela fala? É a nossa caixa sifonada. Então a gente pega aqui
a distância, ele nos dá o diâmetro, né, do ramal de descarga que sai da minha caixa sifonada e a distância máxima que ele deve ter do tubo ventilador. Então aqui um exemplo, no nosso pavimento superior, eu tenho a minha caixa sifonada, né? O tubo desconector seria, por exemplo, eu derivasse aqui, vamos supor um tubo de 40, aqui vou criar um T, né? Vamos aplicar. Beleza. Criei aqui. Essa distância seria da minha saída da minha caixa sifonada até o meu T. Aqui está dando 14 centímetros. Então, essa distância ela deve ser preservada, tá joia? No caso aqui, esse tubo é de 50, então ela tem que ter uma distância máxima de 1,20 para ser realizada a ventilação correta, tá joia? Pronto. Então, além dessa tabela, a gente também tem a tabela que é o dimensionamento dos ramais a partir das unidades Hunters, beleza? A gente já tinha trabalhado com essas unidades Hunters para dimensionar os tubos de esgoto, agora ela também auxilia no dimensionamento da ventilação. Lembrando, aparelho sem bacia sanitária, beleza? Quando você quer ventilar aparelho sem a bacia sanitária, ele me recomenda aqui, por exemplo, até 12 unidades de contribuição, um diâmetro do ramal, o ramal de 40, tá joia? E com a bacia até 17, o diâmetro mínimo aqui de 50 milímetros. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma bacia sanitária, a gente precisa ventilar ela, beleza? Então a gente tem que colocar aqui o meu T, e esse T ele tem que ter o diâmetro mínimo de 50, se tiver a bacia sanitária. Já se for um trecho que não tem essa bacia sanitária, eu posso utilizar um de 40, respeitando até 12 UHC, tá joia? Então, nesse caso, para os nossos banheiros, a gente utiliza o diâmetro de 50, né? E eu tenho a soma dessas unidades de contribuição Hunter, que no caso o lavatório é 1, o chuveiro é 2 e a bacia sanitária é 6. Dá um total aí de 9, né? Se você pode verificar aqui também, beleza? Então, total de 9, respeito até 17, eu posso derivar tranquilamente aqui um tubo de 50, tá joia? E o que acontece? Esse tubo, ao ser derivado, né? Vamos derivar aqui a elevação e respeitar o diâmetro de 50 milímetros. Aí agora eu posso criar uma curva aqui de 45, por exemplo. E ele já vai modelar para mim esse T de 90 graus, beleza? Lembrando, a gente pode inverter o sentido da luva do T, né? Porque a gente sempre segue o fluxo dessa forma. E se a gente não quiser utilizar a luva, eu posso clicar em ligação em conexão, tá joia? Aí ele não utiliza a luva, já vai ser conectado na entrada. Mas nesse caso a gente não precisa. E aqui eu inverto o sentido da luva, tá joia? Luva é sempre importante, hein? Que no Revit a gente tem que ficar configurando essa luva, mas é bem tranquilo, é só clicar e apertar um botãozinho. Então eu tenho essa derivação, eu posso trazê-la para onde eu quiser, na verdade, onde será, né, a minha coluna de ventilação que eu vou levar para o teto. Então eu posso pegar aqui, trazê-la aqui dessa forma. E eu acho que eu vou criar essa coluna aqui, ó. Aí eu levo ela a uma distância lá que ela vai ficar acima do meu térreo, tá joia? Eu posso tirar essa caixa de recorte do meu 3D e ver aqui onde está esse ramal de ventilação meu, que ele tem que ficar acima do telhado, tá joia? Ele ainda está muito baixo, né? Tem que elevar ele mais. Então eu posso vir aqui, ó, elevação da parte de cima superior, vamos colocar aqui 6 metros. Aí fica demais, né? Melhor a gente vir aqui, traçar um corte, né? E verificar onde está esse ramal de ventilação. E garantir aqui que ele está respeitando esses 30 centímetros acima do
telhado, tá joia? Para ele ter a ventilação correta. Então eu venho aqui, eu posso vir aqui em anotar, criar uma linha aqui só para a gente desenhar uma cota, tá joia? E medir essa altura. Lembrando, eu quero essa altura de 30 centímetros, tá joia? Então eu posso vir aqui em arquitetura também e digitar aqui, ó, a ventilação, que ele tem esse terminal de ventilação, que basta eu posicionar aqui no meu tubo, ó. Beleza? Olha lá, já tá conectado, tá joia? Então dessa forma eu já fiz uma pré-modelagem aqui do meu ramal de ventilação. Vou tomar cuidado também com as minhas luvas, né? E agora eu venho aqui, ó, e confiro se não tá acima do piso. Como aqui tá, é só eu rebaixar dessa forma, tá joia? Então, o ramal de ventilação desse banheiro já está criado, subindo num shaft aqui no meu pavimento superior. Posso vir aqui e definir esse shaft, eu dou um CS, né? Pegando aquela rachura e identifico o que é um shaft e pronto. O ramal de ventilação aqui desse banheiro está criado. Eu gosto também de vir aqui, galera, ó. Ok, eu posso vir aqui agora, depois de ter abaixado, e modificar o sistema dessa tubulação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ocultar esse T só para me desconectá-lo do sistema todo, né? E agora eu vou dar um Tab do outro. E agora ficou com essa linha pontilhada. Eu clico e eu vou acessar o sistema dessa tubulação. Acessando o sistema, eu venho aqui em cima e dividir sistema. Aí ele falou que essas duas redes vão ser divididas e eu posso dar um OK. Pronto, agora eu tenho uma rede de esgoto dividida, beleza? Então basta eu clicar na tubulação e alterar o tipo de sistema para esgoto de ventilação e aplico, tá joia? Apliquei, posso dar o HR voltando à configuração inicial, né? E seleciono esse tubo e ligo ele aqui no meu T. Pronto. Inverto a luva novamente. E a gente realiza dessa forma a modelagem aqui da primeira ventilação do nosso pavimento superior. Tá joia? Então agora, com esses ramais de ventilação já definidos, mais ou menos shafts, a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui na nossa tabela, né? O HC, e também na nossa tabela de ventilação. Aí, a partir de agora, utilizando a tabela UHC, a gente vai calcular quantas unidades Hunters está sendo contribuído aqui para o nosso sistema, tá joia? Até o ramal de contribuição. Aqui no pavimento superior, a gente tem essa coluna, que ela é dimensionada a partir dessa tabela aqui, de colunas, entendeu? Então, a gente pode utilizar essa tabela para fazer esse dimensionamento. Aqui eles nos dão aqui dentro do comprimento permitido, né? Quer dizer, qual a distância de tubo até a elevação final, onde está captando todo o ar. Ele me dá um comprimento baseado no diâmetro e também na unidade Hunter de contribuição, tá joia? Então, a gente está utilizando um tubo de 50, certo? Aqui nessa coluna. E essa coluna ela vai ser responsável por captar a ventilação desses dois banheiros. Então, cada banheiro tem 9, então vai ser um total de 18. Então, aqui a gente tem diâmetro de 50 até 20. Eu consigo utilizar até 46 metros de altura aí para a gente estar elevando. A gente não chega a 46, então um diâmetro de 50 para esse ramal de ventilação está dimensionado de acordo com a norma, tá joia? A gente vai ter também esse outro banheiro, que vai ser um único. Então, como é um só, com 9 unidades Hunters de contribuição, eu posso vir aqui e ver até 9, né? 50 vai até 12, eu posso utilizar também o de 40
até 30 metros aqui para mim estar fazendo esse ramal de ventilação. Mas, né, como a gente sabe que o ramal mínimo ali para a bacia sanitária é 50, então a gente vai ter que utilizar um de 50, suportando até 61 metros aqui por causa dessa unidade, tá joia? Então, aqui no térreo a gente também tem 2 banheiros que a gente vai estar realizando a ventilação. O primeiro banheiro é esse aqui da empregada. O que eu posso fazer? Eu posso subir essa ventilação aqui. Como ela é um tubo de 50, a gente pode subir até mesmo utilizando a parede aqui, né? Ou um shaft. Vamos ver qual fica melhor. Vou criar esse ponto de referência e um ponto de shaft aqui no canto, de forma que não atrapalhe, né? Então a gente vem aqui no pavimento superior, a gente vê que os dois saem aqui. Então provavelmente é melhor subir ele pela parede, passando até mesmo aqui dentro da suíte, né? Elevando até o teto, tá joia? Vamos fazer aqui rapidão. Eu derivo daqui, né? Lembrando, a gente utiliza o diâmetro de 50, a elevação acima. Interessante dizer também que a norma, ela recomenda o diâmetro mínimo tubulação de ventilação seja 1%, tá joia? Isso aqui tem no nosso material. Tem no nosso material aqui no item 4.3.9 que um aclive mínimo de 1% do tubo ventilador, tá joia? Então, aqui no térreo a gente pode vir aqui desse tubo, dar um CS, clicar no meio do tubo, elevar um pouco esse nível, pode ser menos 0,2 e inclinação acima 1%. Eu já posso desenhar aqui ao ângulo de 45 aqui para o nosso shaft. E agora eu vou levar esse tubo aqui até 6 metros lá no nosso telhado, tá joia? Posso dar um aplicar. Pronto. Eu vou trazer ele para dentro da parede, né? Dessa forma, onde ele ficará. E vou inverter o sentido das luvas. Pronto. Eu vejo aqui que no meu pavimento superior ele está passando também dentro da parede, então não tem problema. E aqui eu posso passar um corte para elevar ele até o nosso telhado, né? E elevar ele a 30 centímetros desse telhado. Vou dar um DI, que é criar uma cota, e respeitar aqui 30 centímetros, tá joia? Pronto. Estando a 30 centímetros, eu posso vir aqui e colocar um terminal de ventilação nesse tubo. Dessa forma. Aí que eu pego e arrasto. Tá joia? E eu esqueci, mas vocês realizam aí. A gente altera esse sistema para sistema de ventilação. Passo um corte, desconecto ele do sistema de esgoto, dou um tab, dividir sistema, se você por acaso esquecer, né? E agora vem aqui em esgoto e mudo para esgoto de ventilação, tá joia? Agora eu posso conectar sem problema algum, inverto o sentido da luva e pronto. Vou arrastá-lo aqui para não pegar no meu piso e meu terminal de ventilação está posicionado. Beleza? Fiz esse banheiro, agora falta só do lavabo. O lavabo eu vou ver se eu consigo derivar também aqui pela parede. Dessa forma, vamos ver se no pavimento superior está de acordo. Vai passar no meio dessa parede. Então a gente pode vir aqui, criar similar. A gente eleva um pouco, né? Põe aqui menos 1 metro. E deriva o ramal de ventilação, evitando pegar aqui também no tubo primário, nossa caixa de água, tá joia? Então a gente pode derivar aqui dessa forma e elevar a 6 metros e aplicar. Pronto. Esse tubo agora vamos trazer ele mais para dentro da parede, né? E ele está passando aqui no meu pavimento superior e indo até a minha cobertura. Vamos passar um corte agora e colocar o ramal de ventilação
para esse tubo, tá joia? Aqui, ó, lembrando sempre a 30 centímetros do telhado. 34, né? A gente pode baixar um pouco aqui. E aqui eu coloco o terminal de ventilação dessa forma. Beleza? Pronto. Eu venho aqui no térreo e só altero o sistema aqui de esgoto para esse sistema de ventilação. Ok, o lavabo foi ventilado. Importante. Não se esqueça, né, das luvas. E agora a gente vai lá para o pavimento superior. Só realizar essa conexão aqui da ventilação. Conectando aqui no ramal, ligando nessa coluna, beleza? Então a gente dá um CS, bem simples, diâmetro 50. A gente eleva um pouquinho aqui, menos 0,1. Inclinação acima. A inclinação mínima para um ramal de ventilação é 1%. Trago aqui, pode ser em 45 graus. E realizo essa conexão aqui com o meu ramal. Tá joia? Eu já vou vir aqui, ó, e ajustar o sistema para sistema de ventilação, né? Bem tranquilo, a gente só faz essa conexão aqui, né? Alterando para esgoto de ventilação. Realiza a conexão. Pronto. E agora aqui no pavimento superior, eu derivo desse tubo aqui. Posso clicar com CS e da elevação agora para baixo, né? 1%. Eu posso derivar aqui uma junção ligando essa ventilação com essa, beleza? Aí agora eu só vou verificar como está essa inclinação aqui dentro do meu projeto, onde eu preciso apenas alinhar com o comando AL as duas tubulações e dar um TR para conectá-las, tá joia? Então, dessa forma, aqui no pavimento superior, eu fiz essa conexão entre as duas ventilações e elevei até a minha cobertura. No meu 3D, a gente consegue ver também aqui. A gente pode mudar aqui para 3D do sanitário e dos pluviais, onde a gente consegue ver com as cores do projeto, beleza? Então aqui a gente tem a conexão aqui com a bacia sanitária, o ramal de ventilação, os ramais, né, aqui, e esse outro banheiro aqui a gente necessita fazer a ventilação dele também. Então ficou faltando só esse banheiro aqui do pavimento superior, que eu posso derivar essa ventilação, em vez de usar esse shaft, que vai causar mais trabalho lá na obra, eu posso simplificar essa derivação derivando aqui pela parede, beleza? Isso aí já facilita, né? De uma forma, isso aí já facilita bastante na hora do projeto. Então, o CS eu já posso vir aqui, tipo de sistema, esgoto de ventilação, inclinação para cima. Eu aumento aqui, ó, para menos 0,2 e eu derivo aqui, ó, até a parede dessa forma. E agora digito aqui na elevação intermediária 3 metros, né? E aplico. Pronto. Agora aqui eu posso inverter o sentido dessa luva. Eu inverto dessa também. E agora eu vou passar um corte dessa forma. E aqui no telhado eu levo até 30 centímetros de altura, tá joia? Vou traçar uma linha dessa forma e dou um DI. Pronto. E aqui ponto 30 centímetros. Agora é só colocar o esgoto terminal dessa forma, tá joia? Então pronto. Realizei os terminais de ventilação da minha residência. Lá no 3D eu consigo ver melhor. Estão todos já dimensionados e ventilados, tá joia? E essa foi a nossa aula de hoje. Na aula que vem a gente continua. Vou posicionar lá o esgoto da cozinha
E nas próximas aulas a gente vai realizando o esgoto dessa residência, tá joia? A gente pode alterar aqui para arquitetura, tá joia? Os nossos terminais de ventilações expostos lá no telhado, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você dê seu like, se inscreva no canal. Tá gostando do template? Tá achando legal? Adquira nomadbin.com.br e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!